Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod das PCs. Hoje eu tô aqui com uma presença muito bacana, a gente vai aprender bastante nesse episódio. Vamos falar um pouquinho aí de alimentação, de saúde. Tô com a doutora Lívia, que é nutróloga e também é gerente da Clínica Elovita, que são super nossos parceiros. E hoje, durante esse papo, vocês vão vendo que vai surgir aí bastante coisa, bastante curiosidade. Vai ter polêmica? Talvez. Talvez tenha polêmica, talvez sim, talvez não, vamos vendo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui. Paula, pelo convite, é um prazer estar aqui. Estou um pouco nervosa, mas... já se acostuma. Você vai ver que vai fluir, você já vai estar super amiga das câmeras. Tá bom. Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente, de nutróloga, porque eu sei que tem algumas pessoas que ainda não entendem muito bem como funciona, a diferença da nutrição, que eu sei que tem uma diferença porque eu acompanho o seu trabalho, mas às vezes quem está assistindo a gente ainda não conhece muito bem. Conta um pouquinho pra gente. Bom, Paula, então, o nutrólogo, acho que é importante falar que ele tem uma formação médica. Então, a gente fiz os 6 anos da medicina e acabei indo para a área da nutrologia, que é uma área dentro da medicina que tem um foco principal na parte do estado nutricional. Então, assim, tudo que envolve principalmente, deixa eu pensar, o estado nutricional é peso, que vem de gordura, e composição corporal, que é a gordura e o músculo, né? Então, o que vem dessa parte do estado nutricional que acaba desenvolvendo ou não doenças. Eu, particularmente, entrei na nutrologia muito mais por uma área de desnutrição em si, da parte hospitalar, da doença, da desnutrição de pacientes internados, oncológicos, e fui ficando muito na parte hospitalar. Depois que eu comecei a atender em consultório e fui tendo mais contato com esse outro extremo que acaba sendo a obesidade. Sim. Tá? Então, o nutrólogo ele acompanha todas essas doenças relacionadas a essa parte alimentar, de metabolismo, que os dois extremos acabam sendo a desnutrição e a obesidade. É claro que o nutrólogo tem outras atuações, né? Sarcopenia, outras doenças relacionadas ao alimento, mas a gente acaba ficando nesses dois pontos, né? O nutrólogo ele atende a parte hospitalar de sonda, nutrição enteral, parenteral, tá? E deficiências vitamínicas na parte ambulatorial. Quando eu entrei na parte ambulatorial, nessa parte de obesidade, para mim não foi muito suficiente entender só a parte metabólica, né? De nutrientes, eu vou comer o carboidrato, o lipídio, o que isso vai virar. Parece que não fazia muito sentido se eu não entendesse o ato de pegar aquele alimento. Não adianta nada eu explicar, mas o ato eu não conseguia entender. E aí foi a partir disso que eu entrei mais nessa área de nutrição comportamental, né? Que você vai acabar entendendo o comportamento alimentar. Sim. Porque a alimentação ela não é só ingerir nutrientes. Sim. Então hoje o que a gente mais vê, né, na realidade é a ingestão de nutrientes, né? Então, eu tô aqui comendo um carboidrato, eu tô aqui comendo uma proteína. Não, e hoje ficou extremamente popular falar assim, né? E é extremamente popular, só que a gente parece que perdeu um pouco essa situação do que alimentar-se, ele é um ato. Sim. O alimentar-se que envolve ingerir nutrientes, mas não é só isso. O alimentar-se envolve crenças, envolve emoções, envolve escolhas, que é o que a gente estava conversando, né? Eu preciso aprender a escolher. Então, o ato de alimentar-se, ele é muito mais amplo do que ingerir nutrientes. Então, foi mais ou menos nessa linha que eu comecei a me questionar se bastava para a gente saber só sobre nutrientes, ou se eu preciso aprender mais sobre esse ato de se alimentar. E aí foi aí que eu comecei a entrar nessa linha mais de comportamento alimentar, de mindful eating, que eu comecei a entrar um pouco mais nisso, né? Que é mais ou menos o que eu atuo hoje, né? Na parte de desnutrição e obesidade de comportamento. Mas lá atrás, quando você foi para medicina, o que te brilhou os olhos nessa área? Na verdade eu vim do Acre, né? Lá de Rio Branco. Eu acho que a minha escolha, ela vem muito das influências locais, porque eu não tive muito, infelizmente, assim, a questão cultural, ela impacta, pesa. Então parecia que eu não tinha tanta influência, assim, em outras áreas. Era muito assim, ou você vai fazer medicina, ou direito, ou administração, entendeu? Mas isso também é muito da nossa geração, não tinha tinha opções.
Que nem eu fui pra psicologia, tinha parente meu na época que eu não sabia o que era, o que o psicólogo fazia. Eu acho que outras áreas hoje ainda devem despertar um pouco dessa curiosidade, tipo, mas o que é isso? É novo. Ainda é novo. Se a gente olhar 15, 20 anos atrás, eram só essas opções. Era assim, ou você vai fazer medicina, ou você vai fazer direito, ou você vai fazer administração. Eram as únicas opções. E aí, na época, eu acabei indo mais para a área da saúde e tudo. Mas eu acho que, sinceramente, assim, se eu tivesse ido uma outra opção, talvez eu tivesse ido para uma área mais, não sei, mais de marketing, não sei. Mas depois a gente vai indo, vai se encontrando dentro da própria área, né? Vai vendo que precisa, vai ver outros conhecimentos que fogem da nossa área. Isso, mas a gente vai se encontrando em outras áreas. Mas eu sou bem feliz na medicina, porque eu consigo entrar nessas outras áreas que não são tão somente biológicas, né? Sim. Porque o ser humano, se a gente parar para pensar, ele não é só um biológico, né? Sim. O ser humano, ele é integral, né? Então não adianta a gente só saber a área biológica. Sim. Mas hoje também está ficando muito mais também popular essa visão de que o profissional ele tem que ser amplo, ele tem que dominar outras coisas. Então eu penso muito na minha atuação. Há pouco tempo eu comecei a rever a minha atuação. Porque, por exemplo, chega um paciente para mim, não adianta eu saber apenas, não seja pouco, as questões emocionais. Eu tenho que conhecer os outros sistemas dele. Saber como é que ele está de saúde, saber como é que ele dorme, saber como é que estão as relações, saber como é que está no trabalho. E vai além do saber também do emocional. E eu interfiro muito em que horário você dorme, mas que exercício que você faz. Tem que fazer um exercício. Então eu venho ficando até, às vezes, deve ter quem me acha chata, que eu venho pegando em todos os hábitos. Porque todos eles estão influenciando nesse emocional. Se esse emocional está chegando prejudicado para mim, o que é que tem antes? O entendimento qual é o tipo de trabalho dele, entender como é a rotina do trabalho. Como que isso influencia. Como é que está essa alimentação? Está uma alimentação toda ridícula, toda bagunçada. Isso também vai influenciar. Eu acredito que influencia até no humor, na forma como ele conduz esse dia, na forma vai impactar no sono dele à noite. É um elo, uma coisa vai impactando na outra. Sim. Não basta, né? Não, tem que ser integral. Não basta, tem que ser integral. Eu também concordo com isso. Então, acho que quando a gente vai seguindo a nossa vida profissional, né, a gente tem as nossas habilidades, que eu sempre pensei assim, que independente da área que eu fizesse, se era medicina ou se era alguma outra área, eu ia fazer o meu melhor para, de certa forma, ter mais impacto nas pessoas. Eu acho que a gente tem isso na nossa cabeça, né? A minha profissão, ela precisa impactar positivamente na vida do maior número de pessoas possível. Então, eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Se eu fizer medicina, se eu fizer alguma outra coisa, eu acho que o mais importante é eu trazer impacto positivo na vida do maior número de pessoas. Eu acho que isso sempre teve na minha cabeça. Então, a gente entra numa área, mas a gente vai se encontrando nas nossas habilidades, né? Vai trazendo caminhos, né? Outras necessidades também. Da gente conhecer e aprender outras coisas. Eu me concentrar só no que eu sei da psicologia não é suficiente para eu atender o cidadão de 2022. Eu tenho que tem tanta informação, né, saber Paula? muitas outras coisas. Tem tanta informação do cidadão. Sim. E aí, uma vez assistindo uma live sua, só não lembro com quem foi, tem um tempo já, que eu lembro que você comentou que recebia, eu imagino que seja até com os transtornos alimentares, bulimia, anorexia no consultório. Como é que tá isso hoje? E até uma dúvida que eu fico é se hoje os transtornos eles estão muito mais presentes ou se não, as pessoas falam mais deles hoje. Os dois pontos. Eu acho que as duas situações. Mas eu acho que, só pra gente exemplificar, a gente tem alguns tipos de transtornos alimentares, né? A bulimia e a anorexia, que acabam sendo os mais conhecidos, mas hoje a gente tem alguns outros que se chamam ortorexia, né? Que é a obsessão por comer saudável. A vigorexia, que é a obsessão pelo corpo, né? Pelo corpo bonito. E tem um termo também que não é muito falado,
não é muito nem sedimentado tanto assim na literatura, mas é a pré-colexia, que vem de pregnancy, né? Que é da gestação, que é aquele medo, aquela obsessão por não ganhar tanto peso na gestação. Então, eu acho que a minha opinião é que o transtorno alimentar, ele é um ápice, né? Ele é uma situação, assim, extrema, que talvez a gente tenha sentido, talvez não, a gente teve, sim, um aumento, né? E um aumento do diagnóstico. Mas eu me preocupo muito mais com esse meio, entende? Até chegar a isso. Sim, teve um caminho, né? Eu tive um caminho até chegar a esse extremo. E isso sim eu vejo hoje com o aumento e a normalização disso. Né? Apesar de ser comum, isso não é normal. Do tipo, eu exagerei muito e aí agora eu vou aumentar meu nível de atividade física para compensar. Né? Fiquei com medo agora. Então, de vez em quando eu me vejo fazendo isso. Eu acho que o que tem aumentado muito, Paula, e as pessoas não estão se dando tanto conta da relação com a comida. Sim. Porque a gente só vai ter um transtorno alimentar, só vai ser iniciado quando eu já tenho uma relação com a comida prejudicada. Isso. Então eu me preocupo mais hoje, assim, que assim, se a gente está numa situação de informar a população e tudo, em prestar atenção com essa relação com a comida. Sim. Como eu falei no início, o ato de alimentar-se, ele é um ato prazeroso. Ele tem de trazer prazer. Se alimentar, ele é um ato e é uma fonte de prazer, tá, pessoal? A gente precisa entender isso como normal. É muito comum no consultório falar assim, doutora, meu problema é que eu gosto de comer. Não, gente, não tem problema nenhum gostar de comer. A gente comemora com um prato de comida, a gente comemora com um bolo, a gente presenteia as pessoas com comida. Então, a gente precisa entender que isso é uma fonte de prazer, tá? Quando eu não tenho prazer na comida, quando aquela comida me gera medo, quando aquela comida me gera uma certa... Né, eu tô almoçando, eu tô com medo de engordar, eu tô com medo que esse alimento vai me fazer mal, de alguma forma ganhar peso. Quando eu tenho uma relação com a comida fragilizada, eu preciso rever um pouco isso. Porque de castigo, né, também. Sim, punitivo. Quando eu carrego essa relação punitiva, quando eu carrego essa relação mais assim fragilizada, eu tenho que rever um pouco isso. Sim. Porque eu estou caminhando talvez para um transtorno alimentar. É uma frase que fala, nem toda dieta vem de um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar ele veio de uma dieta. Tá? Isso é a realidade. Né? Então eu me preocuparia, hoje o que eu percebo é a normalização de comportamentos que não são comportamentos de uma boa relação com a comida. Isso de fato existe muito, 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 muito comum. Assim, qualquer hora você pensa, né? Tenho medo de fazer tal coisa, não vou comer isso, será que essas calorias valem a pena? Então é muito comum, assim, essas frases. Agora eu esqueci de todas. Mas essa que você falou faz parte do dia a dia, eu ouço muito. Será que essa caloria vale a pena? E às vezes você come não é tão gostoso, aí a pessoa fala isso. Tem muitas frases assim que você já às vezes estou assim, daí só escuto assim as frases, né? Essa aí é uma relação com a comida que precisa ser revista. Tem uma psicóloga que eu gosto muito do Instagram e ela esses tempos falou sobre, ela é infantil, sobre como que a gente passa isso para a criança. E às vezes passa como castigo. Você não tem que comer tudo, senão não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é também uma coisa muito presente na nossa cultura. Quando eu penso um pouco na nossa cultura, eu penso muito nisso da falta que muitas pessoas passam, né? Hoje, esses dias eu assisti uma entrevista com a Paula Caroselli, ela falou, quando a gente olha o preço dos alimentos, o preço do miojo, a gente pensa quem está se alimentando realmente bem, quem está comendo miojo. Então eu penso muito na nossa cultura, do tipo, tem que comer, não pode deixar, eu já ouvi tem gente passando fome, você tem que comer, e você come e as pessoas continuam passando fome. Não é isso que vai fazer as pessoas deixarem de passar fome, né? É uma forma, eu penso, é uma forma de passar uma consciência errada para a criança, mas enfim, né? Mas eu penso isso da infância, o quanto que a gente passa para as crianças o comer como
sem ser esse prazer, tem que ser uma refeição familiar, uma coisa gostosa. Não, você tem que comer, senão você não vai voltar a brincar. Tem que comer tudo, senão não sai lá fora, não vai ganhar sobremesa. É a forma como a gente passa isso para os pequenos. Isso acontece muito, né? Mas eu não sei se a gente está tão isento de todas essas influências, né, Paula? A gente sempre, como sou mãe de 2, a gente tenta fazer o melhor para os filhos, né? Mas a gente tem um impacto da sociedade em cima das nossas escolhas alimentares, e isso a gente precisa entender. Acho que entra também uma situação da aceitação e reconhecimento. Sim. Temos influências, né, das pessoas externas, das pessoas ao nosso redor, das nossas escolhas. Ponto final. Não vou tirar. Mas eu tenho que ter um reconhecimento disso e uma reflexão sobre, peraí, é isso? Então deixa eu reconhecer. Quando a gente vai trabalhar com Mindful, a gente fala muito sobre esse reconhecimento. Mindful não significa tomar uma decisão, mudar, assim, a gente não vai dar uma linha para você seguir. Mindful significa estar atento, ter consciência. Você fala Mindful no mesmo estilo da meditação, do presente. Isso, Mindfulness ele é atenção plena, estar presente. E o Mindful Eating também não é diferente, né? O que eu tento trazer é o seguinte, quando a gente vai fazer uma escolha alimentar, basicamente eu vou sofrer duas grandes influências, que eu chamo de, que a gente dentro do Mindful, dentro dessas consciências a gente chama de uma sabedoria extrínseca e uma sabedoria intrínseca, né? E o que é basicamente isso? Eu tenho sinais do meu corpo que podem me nortear entre iniciar o alimento ou parar o alimento, que basicamente é fome, saciedade, desejo e satisfação. Né? Eu tenho fome, eu tenho a sensação de fome, eu como e eu me sinto saciada, com a barriga cheia. E eu tenho níveis para isso, né? E eu tenho desejo pelo alimento, desejo real, tá? Não estou falando que é um desejo compensatório, não é isso, é um desejo real pelo bolo da minha mãe, né? E eu tenho a satisfação desse desejo. Tudo isso são sabedorias internas minhas. E eu tenho o que vem do externo. Eu tenho o que alguém me disse que é bom, alguém me falou que eu devo fazer, uma restrição alimentar, uma dieta que foi me prescrita, eu tenho o que eu aprendi na internet, eu tenho o que me falaram que é saudável, eu tenho o que me falaram que não é saudável. Então a gente tem que tentar identificar e tentar encontrar um equilíbrio entre essas duas situações. Sim. O que eu percebo hoje? Que essa parte, que são as nossas sabedorias internas, a gente foi esquecendo de prestar atenção. Então, o que eu percebo muito no meu consultório é assim, eu vou fazer o recordatório alimentar, a gente vai começar a falar sobre alimentação, e eu pergunto, qual é o seu nível de fome antes do almoço? Ah, não sei. Mas você acorda com fome? Ah, não sei, eu acordo e já como. Tá, então assim, não existe um reconhecimento sobre isso. Eu simplesmente como sem saber se eu tenho fome ou saciedade, e aí eu como. E aí tá, e depois, você tem satisfação por esse alimento? O que é satisfação, Lívia? Satisfação é você comer com prazer, você se sentir satisfeita. Nossa, nunca parei para pensar sobre isso. E isso vem, sim, da nossa infância. Por quê? Quem é aqui que nunca teve a situação do tipo, tem que comer até acabar o prato, sim, igual você está falando. Sim. Quando eu coloco isso para a criança, eu estou falando para ela assim, olha, você precisa parar de comer quando acabar a comida. E não quando você tiver saciedade e satisfação. Então, o mindfulness, né, e o que a gente tem que tentar resgatar é a nossa percepção sobre sinais de fome, a percepção sobre sinais de saciedade, resgatar essas nossas percepções para que eu consiga unir tanto o que, sim, é saudável, o que eu deveria comer, mas também que eu leve em consideração os meus sabedorias internas, sim, né? Que é fome, saciedade. Se reconhecer, sim, se perceber. E aí, quando a gente estava falando um pouco sobre essa questão da aceitação corporal, quanto mais eu estou distante do meu corpo, mais eu tenho repulsa pelo meu corpo,
Quanto mais eu quero me livrar desse corpo, menos eu me conecto a ele. Sim. Se eu tenho menos conexão a esse corpo, menos eu reconheço esses sinais de fome, saciedade, entende? Então, essa questão da aceitação e do reconhecimento, eles também são muito importantes para que a gente se reconecte com esses sinais. Sim. E eu acho que com o passar do tempo a gente foi se afastando totalmente desses sinais. Totalmente desses sinais. Sim. Totalmente. A gente não para prestar atenção nesses sinais. Sim. Até porque a gente tá no passado ou no futuro, né? A gente não tá no presente. E quem tá no presente é o nosso corpo. Sim. Então é muito comum, às vezes, muito comum, você deve ter essas histórias em consultório também. Quando eu sempre pergunto, né? Como é que é o teu nível de fome? Como é que é a tua saciedade? Ah, Lívia, quando eu chego, eu vejo, eu já tô com dor de cabeça, morrendo de fome, tal. Isso é a fome número 10. Eu tenho fome número 1, número 2, número 3. E óbvio, qualquer pessoa com uma fome número 10, óbvio, vai comer o que, fisiologicamente falando, vai comer o mais calórico, fisiologicamente, porque o teu corpo tá dizendo, olha, eu preciso comer. Sim. E eu percebo muito que a rotina que a maioria de nós leva, acaba levando para isso. Para não ter um planejamento, uma organização com o seu dia, com a sua alimentação, para você levar o dia até o último, até ali a última gotinha, trabalhando, fazendo as coisas, produzindo e na hora comer o que der. Porque não entendem, né, a alimentação como um momento importante de investimento. Sim. A alimentação, ela hoje tá vindo muito mais assim, não quero perder tempo com isso. Isso. Eu não tenho tempo de fazer uma boa alimentação, né? Não colocam a alimentação. É claro que assim, eu entendo, a gente tem ferramentas e estratégias para tentar não comer, não perder tanto tempo mesmo. Sim. Com a alimentação. Só que a gente precisa entender que a gente só vai comer bem se eu tiver um mínimo de investimento para aquilo. Isso. Um mínimo, nem que seja ligar para alguém fazer uma marmita. Eu preciso e eu tenho que escolher a comida que eu vou fazer, mesmo que seja para uma outra pessoa fazer. Sim. Mas eu preciso. E aí é nesse momento, né, Paula, que entram os fast foods. Sim. Que se eu tô aqui e não tenho tempo, eu vou querer uma comida rápida. Fast food. E aí também uma coisa muito comum de consultório, e é uma questão muito presente, essa semana mesmo eu estava conversando com uma paciente. Qual é o seu jantar? Ou é pizza ou é sanduíche. Peço no iFood. Aí eu, então beleza, então vamos rever um pouco isso. A minha pergunta para você, você come a pizza e o sanduíche pelo alimento, ou é porque você está cansada e quer comer algo rápido? Muitas das vezes a resposta é, quero comer algo rápido. Ou seja, não é pelo alimento. Sim. Não é pelo alimento. Que é diferente do tipo, eu cheguei numa sexta-feira, eu quero sair com a minha família. Celebrar, né? Celebrar. Aí eu uso a pizza para fazer isso. Então a questão não é o alimento em si, Sim. Mas como eu estou chegando a esse alimento. Sim. Entendeu? Sim. Mas você falou uma coisa, eu fiquei pensando, e aí não é nem consultório, acontece na minha casa, eu moro sozinha. E aí, as pessoas, elas sempre relacionam o fazer uma comida gostosa, fazer uma refeição bacana com ter mais alguém em casa. Então elas me falam, mas se eu morasse sozinha, eu não ia ficar cozinhando, eu ia fazer qualquer coisinha. E eu até já trouxe algumas vezes no Instagram que eu falo, mas por que eu sozinha tenho que comer qualquer coisinha? Por que eu tenho que proporcionar qualquer coisinha? Não, eu posso fazer uma refeição bacana, gostosa pra mim. Não precisa ter mais pessoas em casa para fazer uma refeição bacana e gostosa. Mas eu fico pensando que também vai nesse mesmo ritmo do não vou parar para comer. Isso. Que as pessoas falam, não, só tá eu como um pão, como qualquer coisa. Não precisa uma refeição. Isso, eu acho que uma reflexão sobre isso, Paula, é a seguinte, é a satisfação. Quando eu pergunto para os meus pacientes, meus pacientes que estão muito comigo não, mas os que iniciaram, a gente pergunta assim, você tem satisfação na sua alimentação? Mas o que é satisfação, né? É ter prazer. E eu falo para vocês, a gente precisa ter prazer na alimentação. Se eu não tiver prazer na alimentação, eu vou buscar esse prazer em algum momento. Sim. Né? Então, a satisfação, ela vem do ambiente, ela vem da comida, ela vem desse parar. Eu tenho só para exemplificar sobre satisfação, tenho um paciente que ele comia
Era assim, era advogado, tinha um monte de coisa para fazer, enfim. E comia, assim, em 20 minutos, entre uma reunião e outra, dentro da sala dele. E aí, o que acontecia? Ele sentia saciedade, mas ele não tinha satisfação, porque ele nem olhava a comida que ele estava comendo. Ele não tinha satisfação. Chegava no final de semana, como eu sempre digo, eu preciso ter satisfação na alimentação, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar no final de semana a satisfação que eu não tive durante a semana. Então ele ia e queria comer de uma forma, né, bem assim, intensa, né? Algo assim para compensar, óbvio, de uma forma inconsciente, toda aquela satisfação que ele não conseguiu ter. Então, na verdade, a orientação alimentar não foi nem assim, não coma tal coisa, foi, olha, sai do teu trabalho e vá comer qualquer coisa que seja fora do seu trabalho. E aí ele começou a fazer assim 40 minutos de almoço para que ele conseguisse resgatar esse prazer no momento da alimentação, e ele começou de uma forma tranquila, né, sem imposições nem nada, a diminuir essa busca pelo alimento no final de semana. Sim. Então a gente precisa ter satisfação. Então isso que você faz é um exercício, né? É claro, eu entendo que quando a gente está sozinha, a gente quer comer o que é mais rápido, mas é uma coisa que eu sempre digo, a gente precisa ter satisfação no alimento. Se eu não tiver essas pequenas satisfações, né, durante o meu dia, eu vou buscar em algum momento essa satisfação. Então a alimentação precisa dar prazer. Sim, sim. Além de ser saudável, né? Além de ingerir nutrientes, de ingerir um carboidrato, uma proteína. Sim, eu preciso, e exatamente isso, né? Comer saudável, por que não, aí vem aquela situação, né? O que é saudável, né? Quem disse que o que é saudável? Tudo que é saudável, ele é o mais menos palatável, né? E o que é mais gostoso é o que é, de certa forma, o que é mais palatável, o que é mais gostoso é sempre a gordura ou algo que não faz bem pro meu corpo, né? A gente tem que tentar unir um pouco, né? Será que eu não posso achar gostoso algo saudável? Sim, descobrir novas formas, né, de fazer aquilo. Tem uma blogueira que eu gosto muito que ela fala, você não tá cozinhando da maneira certa. Esses legumes ficam bons, só que você precisa fazer eles de uma forma diferente, senão eles ficam sem graça. Mas acho que não é só uma busca, é o tentar, é o estar aberto, estar disposto a buscar novas formas de estar aberto e fazer. estar disposto a investir um tempo, mesmo que ele seja mínimo, na alimentação. Eu até fico brincando, Paulo, que assim, apesar de ser nutróloga, eu não sou boa na cozinha, não. Eu sou péssima na cozinha. Eu falo assim, gente, eu sou uma ótima cozinheira, eu cozinho tudo. Ovo cozido, cenoura cozida, milho cozido, tudo que você puder colocar e fazer. Mas eu acho que assim, a gente desenvolve algumas pequenas habilidades, né? Mesmo que sejam poucas habilidades, mas você consegue sim comer algo que seja feito em casa, mesmo sem tantas habilidades, né? Sem tantas habilidades na cozinha. Mas a gente precisa de um investimento de tempo nisso, né? Não adianta a gente querer ser saudável. Não investiu o mínimo. Não investiu o mínimo? Não dá. E eu não tô nem falando de corpo, Sim. né? A gente tá falando só de comer saudável. Sim. Mas falou uma coisa bacana agora. E quando a gente pensa nisso do corpo, nesses padrões, que infelizmente ainda tem uma busca por determinados padrões de corpo, onde que a alimentação fica nisso? Eu acho assim, minha não digo se é dica, né? Mas a minha orientação sempre é desvincule o seu cuidado com a alimentação com o corpo. São coisas diferentes. Eu preciso comer bem independente do meu corpo. Independente de que corpo eu quero, independente de que corpo eu tenho. Sim. Eu preciso comer bem porque eu nasci, sou um ser humano e o comer faz parte da minha vivência. Sim. Então, até porque se eu vinculo isso ao corpo que eu quero, significa que quando eu tiver esse corpo, eu vou parar de comer saudável? Não faz sentido. Sim. Então, a minha orientação é sempre desvincule. Coma bem porque sim. Sim. Ponto final. Independente de qual corpo você quer, que corpo você tem. Então, desvincule. Né? E essa questão do corpo, ela é muito mais complexa do que a gente acha, né? É muito mais.
E é muito comum, viu, Paula? Porque a insatisfação corporal, ela não está relacionada a corpo. Porque você pode ver mulheres que são dentro do padrão de beleza que têm a insatisfação corporal. E é muito interessante porque a insatisfação corporal, quando ela é presente no peso de 60 quilos, na mesma pessoa. Ela é presente no peso de 60 quilos, ela é presente no peso de 80 quilos, ela é presente no peso de 100 quilos. Então, muitas vezes as pessoas falam, né, meus pacientes, nossa, mas se eu chegar nos 90 eu vou ficar feliz. Tá, eu chego no 90. Se eu chegar nos 80 eu vou ficar feliz. Tá, eu vou chegar nos 80. E não tem essa felicidade. Sim. Não tem. Porque a insatisfação corporal, ela é muito mais relacionada a autoestima e relacionada a questões mais internas, né, do que ao corpo em si. Entendeu? Então a gente precisa rever um pouco essa insatisfação corporal, porque ela não está relacionada única e exclusivamente ao corpo, mas nas escolhas, né, que eu faço na vida. Sim. E a satisfação com o corpo também, se a gente pensar, né? Mas eu fiquei pensando aqui, a satisfação, se ela chega em algum momento e quando esse corpo não é saudável. Se tem um cuidado, se tem uma atenção, se a pessoa consegue ter um cuidado. Eu não sei nem se eu consigo expressar, mas quando o corpo não é saudável, se a pessoa consegue ter essa reflexão, qual cuidado que eu preciso, pensando no campo da saúde, não no formato. Entendi. Tá, tu tá me dizendo assim, tu tá me perguntando se uma pessoa que não tem um corpo saudável, ela tem uma percepção de que, na verdade, ela não tenha um corpo saudável. Isso acontece, isso pode acontecer. Só que aí eu penso que essa pessoa, ela precisa chegar ao profissional. Tá? Eu acho que depende muito do profissional como isso vai ser dito e como isso vai ser colocado. Mas acontece da pessoa entender que aquilo, não por uma questão estética, mas às vezes ela nem liga, né? Às vezes ela nem liga e aí ela tem de fato um corpo não saudável. Sim. Tá. Mas a pergunta é, por que ela não liga para esse corpo? Sim. Porque existe um distanciamento desse corpo. Aí a gente volta lá na percepção. Volta na percepção. Porque se eu tenho um corpo não saudável, eu tô falando de um extremo. Porque hoje, né, a gente fala todo lugar de cuidado com a saúde e tudo e tal. Então, assim, eu me questiono um pouco se nessa situação de uma pessoa que tem um corpo, né, teoricamente não saudável e ela não percebe isso, eu entendo como um distanciamento. Até quando a gente fala de obesidade, de excesso de peso, será que a pessoa que tem obesidade, tem excesso de peso, ela tem uma distorção corporal? Pode até ter, mas não é o mais comum. Muitas vezes é um distanciamento. Muitas vezes é um distanciamento, do tipo, Lívia, eu tenho dificuldade de olhar no espelho. Eu sempre pergunto em consulta, como é essa relação com o corpo fisicamente? Você passa creme, você se massageia depois do banho, como que é? Você cuida desse cabelo, passa creme no rosto, como que é o contato? E muitas vezes tem, Paula, eu tenho repulsa no meu corpo, eu não consigo pegar na minha barriga. Né? Então isso é um distanciamento desse corpo. Então eu acho que essa situação que você me coloca pode acontecer, mas eu me questiono de por que essa pessoa não percebe, né? E hoje a sociedade caminha muito mais para a obesidade. Sim, hoje, Paula, nenhum país do mundo nos últimos 40 anos parou de crescer a obesidade. Eu não estou nem falando que ela estagnou. Eu estou falando que ela não parou de crescer. Aí a pergunta é por quê? Por quê, né? Porque a gente está fazendo tudo errado. Tudo boa parte. Eu tenho várias questões sobre isso. Eu trabalho muito com obesidade. É o que eu mais trabalho hoje. Que eu gosto muito. Até porque é um desafio, né? Tudo que é mais desafiador, assim, parece que eu gosto. Eu tenho alguns pontos importantes. Primeiro, a gente vive num ambiente obesogênico. Ponto final. Todo mundo está exposto a excesso de trabalho. Todo mundo está exposto a excessos de tela. Todo mundo está exposto a fast food,
Nós estamos expostos a um sono prejudicado. Tudo isso é um fator obesogênico. Sim. Tá? Quem tem uma genética favorável acaba se sobressaindo. Tá? Então, assim, a gente tem um ambiente que faz a gente ganhar peso. A obesidade hoje, ela ainda é vista como falta de vergonha na cara, né? Como desleixo, como descuido, como você é o único responsável por gerenciar seu peso. E não é isso. Sim. Não é isso. A gente está falando, né, de uma condição clínica onde eu preciso de um auxílio para cuidar disso. Eu não preciso resolver isso sozinho, até porque eu não vou resolver isso sozinho. Sim. Então, o que acontece? As pessoas que têm um ganho de peso, no geral, elas tentam se resolver sozinhas. Mas quando eu tenho uma obesidade avançada, eu não vou resolver sozinho, infelizmente. Essa é a realidade. Gente, ó, se eu for dar uma dica a gente não pode tentar resolver o excesso de peso e obesidade sozinho. Existem profissionais para isso. E a partir do momento que eu entendo que a culpa é minha, por que eu vou procurar um profissional? Tá. E aí, tendo a obesidade como uma doença que vai ganhando peso e eu me distancio cada vez mais do lugar onde eu deveria estar tratando, o que acontece? Isso vai se perpetuando. Então hoje, infelizmente, Paula, a gente tem profissionais que são gordofóbicos, profissionais que têm julgamento extremo. Eu na minha faculdade aprendi que a pessoa que está com excesso de peso é porque ela come demais, porque ela não se cuida. Então dentro do ambiente de saúde, não estou falando só médicos, mas estou falando de vários ambientes, a gente tem sim, infelizmente, julgamentos negativos. De que tipo, olha, você tem que cuidar do seu peso sozinha, é só você fechar a boca e malhar. Essa é Eu odeio essa frase, você fechar a boca. Ai, que raiva, já me falaram essa frase, eu tenho muita raiva dela. Em consulta? Não. É só você fechar a boca. É só você fechar a boca e malhar. Como se a gente fosse resolver algo tão complexo que é a obesidade de uma forma tão simplista. Sim. Né? Se eu estou dizendo de uma doença crônica que só cresce no mundo inteiro, que tem componente genético, que tem componente ambiental, que tem crenças familiares, que tem influências familiares, como é que eu vou resolver isso de uma forma tão simples? Sim. Então não é assim que se resolve. É entendendo e me colocando numa posição de vulnerabilidade, porque se você vai numa consulta médica sobre o seu peso, você já chega assim, às vezes, ai, não briga comigo. Não, gente, a gente está aqui num lugar que a gente está para te ajudar. Então, quando tem até uma frase, uma vez foi tema de um congresso, uma frase de um paciente, a Amazon não me julga. Isso significa o quê? Que hoje é menos julgador, né? E menos como é que eu posso? Vergonhoso. Sim. Eu pedi um remédio que está dizendo na internet que é milagroso para tentar sozinho e ninguém vê que eu estou fazendo isso. Sim. Do que eu procurar alguém e ser julgado. Sim. Então essa foi uma frase muito impactante mesmo. A Amazon não me julga, né? Então concluindo, as pessoas que deveriam estar em acompanhamento não estão. Sim. Não estão. Por quê? Muitas vezes por falta de informação, por vergonha, por entender que aquilo é se resolvido sozinho. Em casa é muito escutado, você come demais, você não se controla. Então isso faz com que as pessoas fiquem cada vez mais entendendo que a responsabilidade é só delas. Sim. Então o aumento da obesidade ele também vem por esse ambiente obesogênico e ele vem por esse distanciamento dessas pessoas do tratamento correto. Ainda mais com um monte de tratamento que se hoje diz que trata, né? E hoje eu fico pensando nisso do medicamento, que ainda tem uma busca por medicamento assim, descontrolada, por medicamento para emagrecer. Eu sei que deve ter quem precisa de verdade, né? Mas, tipo, não, quero emagrecer. Sim, aleatoriamente. Eu acho que tem dois pontos. Eu acho que tem um ponto da medicalização, mas isso não é só para obesidade. Ah, sim. Né? Não, aí é o imediatismo total da nossa sociedade, para tudo. Então, para tudo. Como assim eu vou ter que continuar a terapia mais de 2 meses? Não tem uma solução? Não tem uma coisa que resolva isso? Né? Como assim eu tenho que ir na academia todos os dias? Como assim eu tenho que parar de mexer no meu celular 2 horas antes de dormir? Que absurdo, não tem um medicamento que faz eu dormir? Então
Então, essa questão da medicalização, eu acho que acontece, igual às vezes eu pensar assim, nessa questão que tu trabalha com a parte sexual, que eu às vezes vejo muito a coluna falando, tem algum remédio pra aumentar a libido? Pô, será que eu vou ter que ver toda a minha vida? Então, eu acho que a medicalização, ela acontece em todas as coisas, Sim. todas as áreas. Mas o que eu vejo de mais problemático às vezes, o julgamento de quem usa a medicação. Por quê? Porque a medicação para obesidade, a gente nem usa mais o termo de medicação para emagrecer. A gente usa o termo de medicação para tratamento de obesidade, que é dentro de um tratamento multidisciplinar, eu uso a medicação, tá? E hoje o que eu mais vejo como problemático é o entendimento de que usar medicamento para emagrecer é errado. Tá. Então isso é muito comum, do tipo, é errado usar medicamento para emagrecer, eu tenho que tentar sozinha, eu tenho que conseguir sozinha. E a indicação do medicamento, ele é IMC acima de 27 com alguma comorbidade ou IMC acima de 30. Então é muito comum, Paula, às vezes eu estar em consultório e eu mostrar para a pessoa assim, olha, você tem aqui a possibilidade de usar medicamento. Assim, não é que eu estou dizendo que tem que usar ou que para mim tem que usar de qualquer forma, mas eu preciso dar essa opção para a pessoa. Sim. Olha, aqui você pode usar, isso pode te ajudar. E muitas vezes a pessoa diz, nossa, sério? Mas eu não imaginei que eu poderia, que eu já tivesse um grau de obesidade. Então, eu acho que hoje o que eu vejo de mais problemático é muito mais o julgamento de que é errado, de que eu preciso usar por baixo dos panos, do que o fato, né, outra situação. Porque eu tenho muitos pacientes que às vezes falam assim, doutora, eu não tô nem falando pra ninguém que eu tô usando, porque é tanto julgamento de que não faz isso, vai ganhar tudo de novo, você tem que tentar sozinha. Então eu vejo o problema muito mais por esse lado. O que você acha? Não, eu fico pensando que você está me falando da pessoa que vai lá no seu consultório e que você orienta. Mas eu vejo as outras pessoas que não estão indo lá no consultório e não são nem as pessoas que estão aqui no meu consultório, mas tipo um acesso muito fácil, como quem toma uma Neosaldina. Tá? Não, vou lá, pego, toma e pronto, acabou. E não faz um acompanhamento, não sabe como é que tá, não sabe como vai fazer uso daquilo. Isso eu acho preocupante. É preocupante. Porque é um medicamento e que eu conheço, tem alguns que são... não sei se tem essa diferença, alguns que são muito mais, não sei se perigosos. Eu penso muito na sibutramina, que antes era muito mais popular, as pessoas, conheci um monte de gente que tomou e já fui em médico que me indicou. E eu não tomei porque eu fiquei com medo. Falei, não vou tomar. Mas como se, não, eu vou tomar uma sibutramina e pronto. Água, né? Isso, é isso que eu fico pensando, de preocupado. Não, vou tomar e tá tudo bem. Acho que também é um ponto de apelação, imediatismo, isso. né? Ou do tipo, também entra um pouco no fato, por que eu vou no médico se eu sei o que eu tenho que fazer? Né? Não, isso já me perguntaram, que eu faço acompanhamento com uma nutricionista tem muito tempo. Ela é minha amiga. E eu vou lá de 15 dias. E aí já me falaram, não, mas você sabe o que ela vai te passar? Sei, mas ela é uma profissional, eu vou lá pra ela me acompanhar, pra eu ouvir o que ela tem pra me dizer. Pra tentar melhorar, né? Pra poder ter novas ideias. Isso. É o meu momento não é de falar. À toa que tenha profissional. Sim, especialista nisso. Eu acho que é muito mais, talvez, esse distanciamento do profissional especialista, né? A importância de se ter um profissional especialista, a importância de se ter um acompanhamento com alguém. Porque essa questão do peso, ela vem muito do tipo, eu sei o que eu faço. É só cortar carboidrato, fechar a boca, malhar, ponto, né? Ver o que tem ali no no TikTok, o que estão indicando. O que estão indicando e usar. Assim, infelizmente, isso, na verdade, esse comportamento traz muito mais esse impacto negativo de que quem usa tá errado, né? Sim. Porque isso traz um impacto negativo quando, por exemplo, existe uma pessoa que está usando um medicamento para tratamento de obesidade, com o acompanhamento, ela é julgada. Sim. Ela é julgada. Essa é a realidade. As pessoas que usam medicamento para obesidade é julgado. Até quem vai para bariátrica. Muito julgamento. Sim, é julgado. Muito julgamento. E inclusive o paciente, né? Porque se eu vivo numa sociedade que julga,
eu também me julgo, porque eu faço parte dessa sociedade. Então essa crença, ela também é pra mim. Sim. Então quantas vezes eu tenho um paciente que me fala, Lívia, eu tenho que todo dia me dizer que eu não sou um fracassado porque eu fiz bariátrica. Eu falei, eu entendo que a cirurgia bariátrica, ela quando se chega nessa situação, e eu não sou contra, né, indico muitas vezes caminho para fazer cirurgia bariátrica, mas eu entendo que a gente como população, né, e como sociedade, a gente fracassou. Tá. Por quê? Porque ele não é o único responsável por isso. Sim. Entendeu? A gente fracassou porque em algum momento eu poderia ter incentivado essa pessoa a procurar às vezes ajuda antes, mas assim, é uma situação que hoje ajuda muita gente. Sim. Ajuda muita gente. Então, se a gente vai pensar em um fracasso, não é da pessoa, é da sociedade em si. Sociedade como excesso de alimentação, sociedade como excesso de trabalho, sociedade como excesso de informações. Então, assim, eu entendo como, se eu for dizer que alguém fracassou, eu entendo que é a sociedade. Sim. Essa é a minha visão. Sim, interessante. É interessante que a gente tem que olhar a nossa responsabilidade nisso. Né? Não só como profissional da saúde, mas como participante. Uma pessoa. Uma vez eu fiz um vídeo, né, sobre como ajudar alguém com excesso de peso. E eu coloco, não dê dicas, incentivem o acompanhamento. Sim. Uma pessoa que tem excesso de peso precisa estar em acompanhamento e precisa ser cuidada por alguém especialista naquilo. E não receber dica, toma esse chá, toma tal coisa, pode comer, entende? Essa é a minha visão. Sim. Muita coisa. É bastante coisa. E aí eu penso assim, eu acompanho uma quantidade de pessoas no consultório, tem as pessoas que me acompanham no Instagram, e eu acho que há algum tempo eu venho tentando rever os hábitos, que nem eu falei pra você, rever os meus hábitos, e isso impacta também na minha forma de trabalhar. Se tivesse assim uma coisa que você falasse, não, isso aqui eu acho que é imprescindível para as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente, uma coisa assim que é não uma dica, mas uma coisa que é muito importante, o que você não deixaria de lado, de passar? Eu acho que é lidar com o fracasso, de lidar com a rotina, assim, porque você tentar fazer tudo certinho é possível, mas em algum momento não vai dar certo. Algum momento vai chegar uma visita, algum momento você não vai pra academia porque aconteceu alguma coisa, algum momento... Porque todo mundo fala assim, eu não sei o que acontece comigo, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei como fazer. Então eu não vou aqui dar uma dica do tipo, faça tudo bonitinho. Não, aprenda a recomeçar quando algo der errado. Entende? Sim. Aprenda a recomeçar quando você reconhecer que você não fez 100%. Mas você pode voltar. Entende? Você pode recomeçar. Você pode, em algum momento, rever o que você não fez, que você entendeu que não era o seu melhor, mas você pode tentar fazer de novo. Sim. Entendeu? Então, hoje quando a gente pensa em uma boa alimentação, né, a gente pensa em lapsos e recaídas. Sim. E a gente vai ter recaída. Vai ter um momento que a gente vai comer demais, vai ter um momento que a gente vai se descontrolar, vai ter um momento que eu vou passar a semana inteira super cansada e eu vou dormir tarde. Tá, mas e aí? Eu vou continuar nesse ciclo? Eu acho que... Não precisa ferrar tudo. Né? Não. Que a gente fala muito sobre compaixão, né? Sobre autocompaixão. De entender que, olha, tá tudo bem você não ser perfeita. Tá tudo bem você não ter feito tudo bonitinho. Mas a gente precisa seguir. A gente precisa seguir de alguma forma. Então, eu acho que a dica principal não é assim coma bem. É aprenda a lidar com as diversidades próprias, né? Sim. Com as suas imperfeições. Sim. Porque é só assim que eu vou continuar. Tendo, de certa forma, a gente usa muito no Mindful o termo de... É autorresolução? Não é. Autoeficácia. Ah, tá. Autoeficácia. Né? Eu me reconectar e ter responsabilidade da minha própria vida e tentar resolver os meus próprios problemas, né? De uma forma, assim, constante, é importante. O que você acha, Paula? Eu acho fundamental. E eu penso muito na forma como hoje, não só como a gente vive, mas como a gente cria e educa a próxima geração para resolver e para lidar com os problemas de uma forma ampla, todo tipo de problema.
porque eles fazem parte Uhum. da vida. Eu tenho repetido constantemente até pra mim mesmo que essa é a vida adulta e os problemas estão aí, porém eu posso lidar com eles de formas diferentes. Eu posso sofrer por conta deles e ficar ali apegada no meu sofrimento e não vai resolver, ou eu posso buscar soluções. Eu acho que é um pouco dessa autoeficácia. Isso, é autoeficácia, né? Porque vem muito a questão da culpa, né? Sim. A culpa, ela não gera resolução de problemas. Sim. Né? Não adianta nada, ela só fica ali. Ela só fica ali. Eu brinco que são 2 trabalhos. É o de eu me sentir culpada, dela ir embora e de eu fazer o que tem que fazer. Pronto. Eu posso apenas deixar ela meio de lado. Eu acho que da parte de autocuidado, ela é isso. É você entender que a culpa, eu preciso reconhecer aquilo. Porque a gente também tem um pouco de medo, né? De reconhecer o fracasso, né? Sim. A gente tem que reconhecer, às vezes, alguma coisa que não foi tão legal. E tudo bem, tá? Eu reconheço, faz parte. Eu reconheço minha imperfeição. Mas para eu poder seguir, eu preciso reconhecer. Sim. Agora me diz uma coisa. Vai ter um workshop. Ai, gente, notícia quentíssima. Eu tinha até me esquecido. Não ia esquecer não, imagina. Eu tenho esse trabalho mais de relação com a comida, esse trabalho de relação com o corpo. Tem uma instrutora de Mindful Eating, né? Porque Mindfulness significa estar presente. Mindful Eating, a gente traz isso para essa presença para a parte alimentar. E eu já fiz 6 vezes, você nunca fez workshop, né? Eu já fiz 6 vezes esse formato de workshop aqui em Atibaia. Como eu falei, eu tinha ali uma necessidade de algo a mais, né? Algo a mais que não dava tempo de resolver na consulta. E aí eu acabei fazendo 6 vezes esse workshop e eu tinha parado porque minha filha nasceu e também veio a pandemia e agora estava tentando, achava um tempo, né? A Paula podia numa semana, mas não achava o lugar, mas a Paula, que é a instrutora, não podia. E aí agora, no dia 12 e 13 de novembro, a gente vai fazer um workshop aqui em Atibaia, de Mindful Eating. Comer consciente, eu acho que trazer esse termo de comer consciente é mais fácil de entender, né, Sim. Paulo? Mais fácil de entender. E eu gosto muito do Mindfulness. Eu fiz uma vez um curso faz muito tempo, fiz o workshop da Pamela de Mindfulness para a sensualidade, mas eu gosto muito do conceito. E eu tento trazer de uma maneira ali, porque eu não tenho especialidade, mas para os meus pacientes, de que se a gente se conecta ao longo do dia com todas as coisas, com o comer, com o escovar o dente, com o trabalho, com o ir no banheiro, com tudo, se a gente está ali, é uma das ferramentas mais poderosas para a ansiedade. Mais poderosas, sim, de fato é. De fato ela é mesmo. O workshop de Mindful Eating, né, que a gente faz, a gente traz atividades, né, a gente traz práticas que a gente chama, práticas de mindfulness para o workshop, porque é mindfulness. Sim. O Mindful Eating, ele não deixa de ser mindfulness, que é você estar presente ali no momento da alimentação. Mas é uma prática muito importante para também trazer felicidade, né? Que é o que a gente tanto busca no futuro, isso, né? Isso. Eu vou ser feliz amanhã, quando eu conseguir tal emprego, quando eu fizer tal coisa. Mas não, a gente, né, tem que ser feliz na situação que a gente está. Já. Então, ela tem esse prazer, né? Essa perpetuação. Mindfulness também traz essa questão da autocompaixão, de você aceitar as imperfeições. Então, é um workshop muito, 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 muito legal, que traz toda essa vivência e traz essas percepções do corpo, da minha vida. Tem uma frase, Paula, que é muito legal, que chama assim: a forma como eu me relaciono com a comida é a forma como eu me relaciono com a vida. É muito profundo isso, né? Sim. Porque de fato é. Sim. Se eu não tenho tempo pra comer, pra fazer tal coisa, é assim que eu tenho. É assim que é minha vida. Isso. E se a gente pensar, é uma das atividades, de novo, se não a mais, uma das mais importantes que a gente tem no dia. Eu sempre falo assim, que eu preciso comer pelo menos umas 3, 4 vezes por dia. Então eu preciso tomar essa decisão do que comer, que horas comer, quanto comer, 4, 5 vezes por dia. Quando eu falo de autonomia alimentar, eu falo eu preciso aprender a tomar essa decisão. Sim. Eu preciso resgatar isso e aprender a tomar essa decisão com segurança.
Então, a parte alimentar é muito importante para que eu aprenda exatamente o que comer. Sim. Porque eu tô toda hora tendo que decidir isso, né? E como é que vai fazer para se inscrever no workshop? Olha, então, como é uma notícia muito, como é que é? É tipo um spoiler, né? Eu tô avisando algumas pessoas sobre a data para que se programem. Eu ainda não abri as inscrições, ainda não abri nada sobre isso, mas mandem um e-mail pro WhatsApp da clínica da Elovita, que aí a gente vai mandando todas as informações que for. Bacana. Tá? Mas mandem um e-mail, ó, eu tenho interesse no workshop. Deixa o e-mail que a gente vai avisando, mas já deixem, quem tem interesse, deixem a data programada, 12 e 13 de novembro. Sim, bacana. Foi um imenso prazer te receber. Muito boa a conversa. Muito boa, muita informação, aprendi bastante. Aprendeu, Paula? Aprendi. O que eu mais gosto aqui é que eu sempre aprendo com quem vem. É sempre uma experiência e um aprendizado diferente. Muito bacana. Obrigada. Que bom. Obrigada por ter vindo, até porque eu sei que tem uma agenda difícil, tem filhos aí que precisam do seu tempo, da sua atenção também. Tem um monte de papéis aí que você desempenha. Eu sei que não é tão fácil se deslocar. E é um tempo. Obrigada por estar aqui. Mas é um prazer. Eu gosto muito de conversar e trocar experiências. É uma coisa muito intrínseca, eu gosto muito. E os papéis a gente vai tentando equilibrar, né? Entendendo que precisa ter um tempo específico para cada um. A gente precisa diminuir um lado para poder ganhar do outro, né? É isso. E onde o pessoal te encontra? Então as pessoas podem me encontrar no meu Instagram, que eu posto lá algumas coisas, não são assim tão Instagramer, né? Tão blogueira, mas coloco ali algumas coisas. Tem o Instagram da clínica, que eu sempre estou aparecendo lá. Tá numa questão técnica, mas também trago ali algumas pontuações mais gerenciais. Qual que é o seu Instagram? Lívia Brito Barbosa. Tá. Né? Porque eu coloco que é do meu filho, do meu marido, do Rafael, aparece muito lá. E é isso, eu acho que eu sempre tento trazer que a gente é integral, né? Isso é muito bom, assim, a parte de ter filhos, que também me dá uma certa experiência em outras áreas. Imagino. Mas é isso. Bacana. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você assistiu até aqui, faça favor de curtir esse episódio, de se inscrever, tanto aqui no YouTube, quanto seguir a gente nas nossas redes sociais. Vocês encontram no paula.psicóloga e sigam o Pod no Instagram, Pod das Psis, e no TikTok com o mesmo nome. Aguardo vocês no próximo episódio. Até!